Oi, galera, boa noite. Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui na véspera do Enem para dar as últimas dicas de redação para vocês, tá? Muita gente ainda me perguntando pelo WhatsApp como é que faz e tudo, algumas dicas importantes. Pessoal, é o seguinte, a primeira dica importante que eu dou é que você leia o tema da redação, certo? Porque a prova de redação, ela não é só escrita. Você tem que ler o tema, né? Interpretar esse tema, se for possível. Você coloca sinônimos, palavras-chave do tema, você circula, coloca sinônimos para você compreender esse tema. Outro detalhe é ler os textos motivadores, porque os textos motivadores é que vão nortear você para que lado você pode ir na tua redação para não ter que fugir do tema. Porque se você fugir do tema, você vai zerar, certo? Para a gente começar uma redação, o que a gente faz? Primeiro a gente tem que montar um esquema mental, que na verdade você pode até montar esse esquema, esse planejamento de texto na prova. Às vezes sobra espaço na prova das questões, né? E você pode fazer esse planejamento antes de fazer o rascunho. O que seria esse planejamento? Fazer uma pergunta ao tema, porque a partir daí você vai fazer a sua tese. Essa pergunta ao tema, essa problemática que você vai fazer ao tema, que geralmente é um problema para você resolver no decorrer do seu texto, para você argumentar no decorrer do seu texto, você faz esse esquema no localzinho da prova, que é o planejamento de texto. E aí, o que é importante? Como é que você vai começar o seu texto? Você vai começar o seu texto fazendo um apanhado geral do tema, fazendo uma colocação sobre o tema, do que você conhece, pode ser uma afirmação. Ah, eu posso começar com uma pergunta? Gente, não é legal começar com uma pergunta. Eu prefiro que comece com uma afirmação, porque aí você já está dizendo, isso eu sei como falar. Nessa introdução, o que você vai fazer? Você vai afirmar sobre o tema, uma informação sobre o tema, e aí você vai fazer as duas perguntas e vai procurar dois argumentos. Um exemplo sobre, vamos dizer, educação. Por que a educação é importante? Pronto. Seria já uma problemática para minha tese. Porque ajuda no pensamento crítico. Porque ajuda no futuro a ter um emprego, uma vida melhor. Pronto, dois argumentos. Esses dois argumentos, eles já têm que aparecer na minha introdução. Quando for lá no desenvolvimento, os dois parágrafos de desenvolvimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um parágrafo argumentando, dizendo os porquês, que é bom para ter um pensamento crítico. Pronto, seria o primeiro parágrafo. E no segundo parágrafo, por que ajuda no futuro? Por que ajuda a ter um emprego melhor? Por que é importante estudar dessa forma para ter um emprego melhor? Pronto, eu já tenho os dois parágrafos de argumentação. Nesses parágrafos de argumentação, gente, é importante que você coloque as estratégias argumentativas. Que estratégias são essas? Pode ser a exemplificação, pode ser dados estatísticos que você tenha lido em algum lugar, pode ser uma citação de autor e obra, pesquisas científicas, comparações históricas e geográficas, certo? Isso é argumentação. Então, é importante você mostrar esse repertório de conhecimento lá na tua argumentação. É muito importante mostrar esse repertório. A redação, ela fica riquíssima. A gente precisa ter cuidado também com a diferença entre fato e opinião, certo? Às vezes o aluno fica contando fatos e aí não dá sua opinião na redação. Então a gente precisa ter cuidado com isso para não confundir. Pode mostrar um fato? Pode. Agora, a tua opinião, ela tem que aparecer no texto dissertativo argumentativo. Porque o que é esse texto dissertativo argumentativo? Dissertar é defender uma tese. Argumentar é dizer os porquês dessa tese. Então, a gente procura ter fatos, mas procura argumentar com uma opinião, que é a minha opinião. Só que essa opinião, olha a importância, você não pode colocar em primeira pessoa, não pode ser subjetivo. Então, eu posso colocar ou em primeira do plural, observamos, relatamos, ou terceira do singular, perceba-se, observa-se, tem-se, né? O que é mais viável é a terceira pessoa do singular, ok? Com relação à conclusão, gente, um detalhe importantíssimo. A conclusão
Porque o Enem, na redação, ele trabalha com 5 competências, né? Competência 1, gramática. Competência 2, a tese e o tema. Competência 3, argumentação. Competência 4, coesão e coerência. E a competência 5, mais 200 pontos, é para a conclusão, que você vai usar a intervenção do problema. O que é a intervenção? É a resolução do problema. E como é que eu faço isso? A gente tem que ter em mente que nessa conclusão eu preciso trabalhar pelo menos 2 agentes e 2 ações. O que é isso? É dizer como se resolve o problema. Ah, é o governo? Gente, tudo a gente coloca que é o governo que vai resolver. Mas não, nem tudo ele precisa resolver. Você pode citar um ministério, você pode citar uma secretaria, você pode citar um grupo de pessoas, você pode citar a família, você pode citar a escola. Você pode citar inúmeros agentes, tá? É muito complicado você focar só no governo porque fica muito generalizado. Então, procure pelo menos 2 agentes e 2 ações. E o que se deve fazer para resolver aquele problema? Certo? Então, a conclusão é isso. Outra coisa, não precisa você colocar na sua conclusão uma palavra que denote que você está concluindo. Por exemplo, portanto, concluímos que não precisa. Durante o seu texto todinho, você vai observando que tem uma cadência, que tem uma unicidade. O texto é único, início, meio e fim. Na conclusão, o leitor, você já vai situando o leitor que você vai partindo para concluir o seu texto. Então, não é necessário você colocar uma palavra conclusiva, tá certo? Então, eu acho que as dicas são essas. Palavras que não se pode usar. Meus alunos me perguntando quais são as palavras que eu não posso usar no meu texto. Gente, eu não posso usar palavras que denotem primeira pessoa, eu, meu, os verbos, observo. Não posso. Outra coisa, evitar a palavra coisa. Coisa, ela sempre vai denotar ou uma ação, ou um fato. Então, não use a palavra coisa. Outra coisa que a gente não pode fazer, falar com o leitor na redação. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Tu vai, tu não sei o quê. Não. Só quem faz isso é o Machado de Assis. Nós não vamos fazer no nosso texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma. E abreviações também. No texto dissertativo argumentativo a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é acostumado a escrever muito internetês, e aí tá no pra, o tá, VC, PQ. Então a gente precisa ter cuidado para não usar essas abreviações, pessoal. Por favor, né? Outra coisa, é cuidado com esses termos aqui, ó. Atualmente, antigamente. Por quê? Porque se você colocar atualmente, ele denota que você vai fazer uma comparação histórica. A mesma coisa se você usar antigamente. Então, se você usar esses termos, eles são termos de coesão. A gente precisa ter cuidado, porque se você fizer isso, você vai estar denotando que vai fazer uma comparação. Faça a sua comparação se você usar esses termos. Por isso que é importante a gente não usar esses termos, tá, pessoal? Posso fazer uma redação com pontos positivos e negativos? Pode. Você pode ver 2 lados da questão. Pontos positivos, pontos negativos, não tem problema. Contanto que na conclusão você denote a sua opinião, já dando... E qual seria a dica? Eu poderia até começar com pontos positivos no argumento, na argumentação. O primeiro parágrafo de pontos positivos, o segundo de ponto negativo, porque aí eu já ia gerar a minha conclusão em cima desses pontos negativos para resolver o problema, ok? Deixa eu ver outra coisa que é importante. Pronto, eu acho que basicamente é isso. Precisa ter paciência, cuidado com o tempo. A redação ela nunca pode passar de 1 hora no Enem, porque é exatamente o tempo disponível para você fazer a redação. Muita calma. A dica que eu dou é sempre fazer o rascunho antes de ler as questões, para que você tá ali com a cabeça mais fresquinha de informações, né? Quando não souber escrever uma palavra, ficar na dúvida, procure um sinônimo para não errar a palavra. E é isso. E quais são os temas que eu aposto para amanhã? Vamos lá. Eu aposto principalmente
na questão da busca excessiva pela beleza, já que esse ano aconteceram vários casos, e aí você pode procurar já aí alguma informação sobre aquele Ken Humano que morreu, sobre Andressa Urach e sobre outros casos que tiveram com relação à busca excessiva pela beleza do corpo, ok? Outro tema que eu aposto é a questão da intolerância com relação à raça negra, racismo, onde nós tivemos aí vários exemplos esse ano, como a Maju, a Maria Júlia lá do Jornal Nacional, nós tivemos a Thaís Araújo, Preta Gil, recentemente, antes de ontem. Então, assim, são temas que pode cair. E o terceiro que eu aposto é com relação à liberdade de expressão. Né? Até que ponto a liberdade de expressão ela é algo positivo e não pode e não é um crime. Até que ponto a liberdade de expressão ela não atinge as outras pessoas, ela não faz mal a alguém. Então, esses três temas são os temas que eu aposto para esse Enem. Gente, eu quero desejar boa sorte a todo mundo que vai fazer o Enem amanhã. Muita calma, muita paciência, muita concentração na hora da prova. Não esquecer a caneta preta com o cano transparente, não esquecer água, não esquecer o cartão de informação, não esquecer o documento com foto, pode ser qualquer documento com foto. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Beijo.